Bom, galera, então vamos fazer um exercício. Duas forças com módulos F1 igual a 100 newtons e F2 igual a 150 newtons puxam um pequeno gancho, fazendo ângulos de θ1 igual a 15 graus e θ2 igual a 10 graus, respectivamente, enquanto a intensidade é a direção da força resultante. Muito bem, galera. Então, a gente vai resolver esse problema aqui de duas maneiras. Primeiro, vamos obter a intensidade do vetor força resultante. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem o eixo x, a gente tem o eixo y, e a gente vai dividir as nossas forças nas suas componentes, né? Então, a gente tem aqui o nosso F1, F1x, aqui nós temos o nosso F1y, aí nós temos o nosso F1, F2y, tá aqui, e o nosso F2x, tá aqui. Então, qual vai ser a força resultante no eixo x e qual vai ser a força resultante no eixo y? Bom, no eixo x a gente tem o nosso F1x, né, mais o nosso F2x, e no eixo y as duas apontam na mesma direção, né? F1y mais F2y no mesmo sentido, portanto, soma os vetores, né? Então, temos F1x, né, que é F1 vezes o cosseno do ângulo θ1. Então, temos aqui F1, que é 100, vezes o cosseno de 15 graus, mais F2, que é 150, né? Só que é F2x. Notem que está sem o ângulo θ2, né? Então é seno de 10 graus. Né? E o nosso Fy é F1y, né? Que é 100 seno de 15 graus, mais F2y, que é 150 vezes o cosseno de 10 graus. Bem, então nessa situação a gente vai ter Fx igual a 122,6 newtons e Fy igual a 173,6 newtons, tá? Então a gente tem o resultado das componentes e para a gente achar a força resultante, a gente utiliza a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Tá? Se a gente colocar os valores aí, a gente vai ver que isso dá 213 newtons aproximadamente. Essa é a nossa força resultante. A gente pode, então, fazer ela mais ou menos aqui, assim. Notem que eu posso também escrever a minha força em termos dos vetores unitários I e J, né? Então, isso é 122,6 I mais 173,6 J newtons. A gente pode fazer de outra forma, utilizando a regra, a lei dos paralelogramos, né? Como a gente já tinha visto. Então, notem que se a gente tem a nossa força resultante, que é a força F1 mais a força F2, se eu fizer F escalar F, isso é equivalente a eu fazer F1 mais F2 escalar com eles mesmos, e isso vai me resultar que a minha força resultante ao quadrado é igual à minha força F1 ao quadrado mais a minha força F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 escalar F2. Tá? Então, de outra maneira, a minha força é
a raiz quadrada de f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais 2 vezes f1, f2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? A gente já tinha visto isso na aula. Então, notem que isso vai ser a raiz de 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado mais 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então, notem que a gente está falando do ângulo entre F2 e F1, esse ângulo aqui. Né? Bom, vocês podem notar que 90 graus, né, 90 graus é igual a θ2 mais θ1 mais esse ângulo que eu estou falando entre um e outro, né, mais θ, vou chamar ele de θ. Então, nós temos que 90 graus menos o θ2, que é 10, menos o θ1, que é 15, vai me dar o valor de θ, né, que é 65 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 65 graus que a força F1 faz com a força F2. Resultado disso não poderia ser diferente, 213 newtons. Então, agora vamos encontrar a direção da força resultante. Galera, quando eu falo a direção da força resultante, o que eu quero obter, na verdade, é esse ângulo aqui. Tá? Vamos chamar de um ângulo alfa. Então, eu posso trabalhar a multiplicação vetorial de várias formas, né? Uma maneira bem simples é o seguinte. A gente tem a nossa força resultante aqui, né? Que é a mesma dessa, né? Eu posso fazer uma multiplicação escalar com I, né? E aí fica F1 mais F2 escalar com o I. Esse vai ser o meu F cosseno do meu ângulo alfa. E aqui F1 mais F2 na direção I é o meu Fx. Né? Então, teremos que o nosso cosseno de alfa é Fx dividido por F. Né? Portanto, o nosso alfa é igual ao arco do cosseno de Fx sobre F. Quem que era o nosso Fx? 122,6 dividido pela nossa força de 213. Portanto, o nosso alfa vai ser de 55 graus. A gente pode ainda, alternativamente, para achar a direção, a gente poderia fazer de outra forma. Vamos pegar e reescrever aqui. Minha força F, né? Resultante é F1 mais F2. Tá? Eu poderia pegar a força de fazer uma multiplicação escalar com F1, por exemplo. Poderia ser F2 também, mas vamos fazer com F1 para exemplificar. Então fica F1 mais F2 escalar F1. Tá? Então aqui vai ser F1 cosseno do ângulo entre eles, tá? Igual a F1 ao quadrado mais F1, F2 cosseno do ângulo entre eles. Vou chamar de um ângulo beta aqui. O nosso F, que é 213, o nosso F1, que é 100, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora, é o do ângulo entre F1 e a força resultante, tá? Então, eu estou falando deste ângulo aqui agora. Este é o meu ângulo θ, tá? Então, isso daqui é igual a F1 ao quadrado, 100 ao quadrado, mais F1, que é 100, vezes 150, vezes o cosseno entre F1 e F2. Agora, quem é o cosseno entre F1 e F2? A gente já tinha visto, 65 graus. Né?
cosseno de 65 graus. Tá? Então, vocês vão notar que nessa situação aí, a gente vai ter esse ângulo θ, vamos fazer as contas aí, né? Esse ângulo θ vai ser de 40 graus. Né? Então, vejam, esse ângulo θ é de 40 graus. Tá? Agora, para saber a direção, você tem que somar com o ângulo θ1. Né? E o ângulo θ1 é de 15, né? Então, portanto, a nossa direção continua sendo de 55 graus. Tá? Com o eixo horizontal. Então, são várias maneiras que vocês têm de fazer a mesma coisa, tá, pessoal?